Boa tarde para todos. Muito obrigado pelo convite de participar neste evento aqui. Ao se tratar de um auditório, eu não vou projetar nada para ser lido, porque é uma questão de ouvir. Portanto, nós já estamos no meio da temática que vou apresentar aqui. Algumas observações acerca de uma filosofia de ouvir. O texto que eu vou apresentar não é um texto definitivo, já que eu estava esperando uma crítica muito feroz de meu debatedor, e sabendo disto, vou ter que reconsiderar alguns aspectos do texto antes de sua publicação. Portanto, me desculpem já de antemão. A relação... Obrigado. Já recebi a absolução. A relação entre música e filosofia depende do papel epistemológico atribuído ao ouvido na construção de nosso conhecimento. A história cultural do Ocidente é exemplar para verificar essa tese. Uma história que pode ser entendida, portanto, a partir das mudanças da função do ouvido na concepção do saber. Será esse o foco das considerações apresentadas em seguida. Inicialmente, a breve referência histórica apontará o processo da contínua desvalorização epistemológica do ouvido em favor do olhar. Na segunda parte, algumas experiências da vida cotidiana chamarão a atenção à importância epistemológica da vida do ouvido, questionando a convicção científica hoje reinante de que a legitimação do conhecimento se basearia no critério da percepção ocular. À base das referidas experiências, quero formular algumas teses em favor da produtividade do ouvido para a educação e, mais especificamente, para a educação musical. Então, a primeira parte vai tratar de uma breve referência histórica. A atual primazia do olhar em detrimento do ouvido na legitimação do conhecimento não é um fato natural. Ela é resultado do processo histórico que tem sua origem na filosofia grega e passa pela teologia medieval para chegar ao espírito objetivista do iluminismo como auge do desprezo do ouvido. Embora aparentemente linear, essa história nunca conseguiu reprimir totalmente a influência do ouvido no acesso ao mundo. Ao avesso da moderna distinção epistemológica do olhar, o ouvido continua participando na construção de nosso conhecimento. Há índices claros que dão prova de sua atual reabilitação. Na filosofia clássica dos gregos, o ouvido é um meio por excelência para apresentar o que é reconhecido como reconhecimento verdadeiro. Com certa naturalidade, vários mitos da época recorrem a esse meio. São as mensagens do oráculo de Delfi, pelas quais os deuses gregos comunicam suas decisões aos seres humanos. São os depoimentos do vidente cego de Terésias, no mito de Édipo, que dão as pistas para chegar ao próprio investigador do crime, a saber, a Édipo,
o assassino do pai que casaria com a mãe e comete assim os crimes mais abjetos que a sociedade grega conhece. O vidente cego. São também os diálogos platônicos que, no atentar para a linguagem viva, conduzem os interlocutores ao saber. Trata-se da mesma confiança no ouvido como órgão da verdade, na qual o Velho Testamento faz uso, quando o Deus revela a sua identidade para um Moisés ofuscado pela sarça ardente. Até a proibição de se fazer uma imagem de Deus pertence a essa tradição. Em nenhum desses exemplos, o olhar funciona como meio de verificação das informações. Ao contrário, ele está sendo quase totalmente ignorado. É a Idade Média. Estava vendo, não ouvindo. Brincadeira. É a Idade Média que inicia a desvalorização do ouvido. O exemplo por excelência tem a ver com a então tarefa de divulgar de modo abrangente a religião cristã e o mundo pagão. Além de atingir apenas poucos ouvintes, a promulgação oral dos dogmas teológicos pelos missionários precisa de um referencial firme e verificável, a fim de garantir a verdade de seu conteúdo. Uma necessidade que leva à sacralização da Escritura e sua exegese pretensamente unívoca, elaborada pelos Santos Padres. E para tornar a Escritura acessível para a população maiormente analfabeta, a mensagem religiosa é ricamente ilustrada com imagens que comentam seu conteúdo. Deste modo, cresce a importância da percepção ocular como critério legitimador das lendas contadas. Deste modo, o olhar entra em concorrência com o ouvido como meio tradicional de expressar a verdade. Como se vê, a missão religiosa faz os primeiros passos em direção à legitimação do saber verdadeiro pela percepção ocular. Isso não significa que o ouvido perca totalmente sua função epistemológica, procurando um refúgio para hibernar. Ele o encontra na voz interior da pessoa, reconhecida sobretudo pelos místicos, e na confissão que, desde o século IX, visa proteger o anonimato do pecador. Até hoje sobrevive essa tradição no convite de ouvir para dentro de si, sobretudo quando se trata de resolver situações de conflito social. O desprezo do ouvido na legitimação do saber chega ao auge com a marcha triunfal do espírito iluminista. O domínio irrestrito da razão, defendido pela maioria dos representantes dessa corrente poderosa, leva à desvalorização radical do ouvido e, de mãos dadas, também da música. Diferentemente das artes visuais, a música, eu cito, julgada a partir da razão, tem menos valor do que qualquer das demais artes belas. Fim de citação. Kant legitima essa afirmação dizendo que a música, de novo uma citação, joga apenas com sentimentos.
Fim de citação. Portanto, não pode ser algo racional. Ela expressa algo meramente subjetivo e, portanto, sem confiabilidade alguma. Além disso, de novo, Kant é um exemplo paradigmático para essa tradição. A música pertence a uma certa deficiência de urbanidade. Como que o deleite causado pelo cheiro que se propaga. Quem tira seu lenço perfumado do bolso incomoda todos em torno e ao seu lado, contra a vontade deles, forçando-os, ao querer respirar, a gozar o mesmo. Fim de citação. Tom original de Kant. Com argumentos semelhantes, a primazia da razão na filosofia de Hegel leva também este autor a desqualificar a música. Para ele, eu cito, a tarefa principal da música consiste em não fazer ressoar a objetividade propriamente dito, senão, ao contrário, a maneira pela qual o ser próprio mais íntimo vê-se movido em conformidade com sua subjetividade e alma ideada. Isso na terceira parte da estética de Hegel. Ele continua, cito de novo, mas isso vai ser, acho que, a penúltima citação. O som é, de fato, uma expressão e formalidade, porém, uma expressão que, exatamente por ser formalidade, se faz desaparecer de imediato. Mal que o ouvido a pega, ela emudece. Fim de citação. A citação desses dois expoentes do iluminismo dá prova da radicalidade com a qual o ouvido, como órgão de acesso ao saber, se vê sacrificado no altar do Deus razão. A defesa irrefutável da razão impossibilita o reconhecimento do ouvido como órgão central na construção do saber. Não é por acaso que, como Adorno iria dizer, Hegel e Kant foram os últimos que, para falar francamente, puderam escrever uma grande estética sem nada entender da arte. Fim de citação. Fazendo do mundo seu refém, a razão humana fomenta o vício da objetividade, excluindo o ouvido da função de apresentar o saber verdadeiro. Porém, recentemente o espírito iluminista vem perdendo a legitimidade inquestionável de seu reino. São, sobretudo, a teoria crítica e a hermenêutica filosófica que apontam as consequências desastrosas da redução da razão a uma racionalidade meramente instrumental. Contra a pretensão de atribuir ao olhar uma função epistemológica exclusiva, observam-se tendências de reavaliar e até corrigir esse defeito. Ao falar da, eu cito, tirania ocular, um expresso maravilhoso, acho eu, Ulrich Sonnemann denuncia o esquecimento do ouvido como órgão essencial para o acesso cognitivo ao mundo. Sua crítica dirige-se contra o fato de o olhar depender da presença do objeto que, como Kant ensina, é construto da razão e a ela submisso. Nisso consistiria o caráter mimético do olhar que o torna incapaz, ou que o tornaria incapaz de visibilizar o que estamos ouvindo. Pois, diferentemente do objeto, som e música são fenômenos fugitivos.
Eles fazem parte de um fluxo de renovação contínua e se perdem no momento em que queremos fixá-los na sua presença. Igual ao fogo de artifício, cuja configuração instantânea se desfaz no momento em que queremos capturá-la. Som e música pegam-nos de surpresa, sem enquadrar-se na ordem objetiva por nós construída. Eles são fragmentos de um todo somente presentes no imaginário e inalcançável para o olhar, e menos ainda para o conceito. Eles são signos que visam um significado ausente. Por isso, o ouvir tem acesso a uma realidade além do mundo objetivo. Segundo essa corrente, a transformação da realidade em mero objeto de manipulação racional subestima o que Gadamer iria chamar o escutar da fala e o saber de quanto não é dito, quanto se diz algo. Para entender melhor os motivos que me levam à reavaliação da função epistemológica do ouvido, vale a pena lembrar algumas experiências curiosas. Elas confirmam a contribuição autêntica do ouvido à geração do saber. Não proponho com isso a volta à primazia epistemológica ou epistemológica do ouvido em relação ao olhar, tal como a tradição grega pareceu pensá-la. Insisto, porém, na reabilitação de seu papel como fonte própria do saber. Segunda parte, experiências incomuns. O seguinte relato de experiências auditivas remete a fenômenos que surpreendem por contestar a atualmente defendida preferência epistemológica do olhar. Fenômenos que comprovam o papel ativo do ouvido e não podem ser compreendidos a partir do olhar. Eu cito o Gadamer num texto que é interessante também para os músicos, a música e o tempo. Cito: quem lê um poema em voz alta, numa outra vez nunca mais o lerá de mesma maneira, mesmo compreendendo-o sempre no seu todo. Posso confirmar essa observação de Gadamer a partir de um experimento realizado em sala de aula. Um dia combinei com os alunos que cada um deveria ler em voz alta um poema por nós escolhido e gravá-lo. No próximo encontro foram apresentadas as gravações com um efeito surpreendente. Cada recitação insinuou um sentido diferente do texto. Aspectos tais como a entonação, as pausas e a velocidade da fala, insignificantes no caso da leitura muda, levam a pistas de interpretação imprevistas. A leitura de voz alta revelou um aspecto de sentido muito mais amplo do que no caso da leitura silenciosa. Anos antes deste experimento, já tinha feito uma experiência semelhante com um colega da filosofia. Depois da cirurgia de olhos, ele passou um tempo sem conseguir ler trechos importantes de um livro filosófico, trechos esses necessários para poder concluir seu livro sobre essa obra. Tratava-se, para os conhecedores da ciência da lógica de Hegel. Dispôs-me a ler em voz alta e gravar para ele os capítulos
por ele indicados. Não foi uma tarefa fácil, porque percebi que a leitura de voz alta inscreve ao texto uma determinada direção de sentido. Um risco que quis evitar a qualquer preço. Em vão. Até hoje, guardo a carta de agradecimento desse colega, na qual confessa que, ao ouvir o texto, ele teria sido levado a possibilidades de interpretação desapercebidas na sua anterior leitura muda. Meu segundo exemplo auditivo refere-se à música. Ele remete ao que se conhece sobretudo pelas composições de Bach ou pelas bandas de jazz. Sobretudo neste último caso, as improvisações à base do tema ou do chorus, como se diz também, apresentado pelo coro ao início da peça, revelam o que está em jogo. Ao ouvir a peça, no seu todo, não é apenas o entrosamento dialógico dos solistas com o conjunto que aí se destaca. Os gregos falariam, neste caso, da metexis. O que fascina mais é a tensão entre o tema aparentemente em si fechado e a liberdade de explorar o potencial musical nele contido. Tensão essa apresentada pelo vai-vem entre a fuga do e o repouso no tema. Neste contexto, eu quero lembrar uma experiência da tradição grega, do escultor grego, que, na verdade, não inscreve, ou não tinha ideia de inscrever ao seu material, bloco de granito, ou seja, qual for de pedra, uma forma por ele definida, mas a sua ideia era extrair de um potencial como que infinita uma possível forma deste sempre dentro do material. E neste caso, eu acho também que essa situação, sobretudo quem já fez música com a banda, conhece isso um pouco. O chorus apresenta a temática e o que está sendo feito pelas improvisações particulares são formas que, desde sempre, já podem ser encobertas dentro do tema abordado. Igual a um conceito ou um objeto qualquer, o tema é a matriz de sons com a função de dar uma orientação considerada clara para ouvintes. A improvisação rompe com essa expectativa ao revelar a dinâmica escondida no tema. O não previsto, eis a conotação do termo improvisação, dá acesso a um potencial de configurações musicais inesperado, porém escondido no tema. Um potencial que nos pega de surpresa, ampliando as, assim chamadas, eu posso chamar, leituras do tema e tornando-se uma aventura para o ouvinte. Ele enxerga um leque de experiências espontâneas às quais o olhar objetificador nunca tem acesso. A percepção ocular e a definição conceitual, considerados os critérios por excelência da legitimação do saber racional, o ouvir contrapõe uma experiência processante que dá acesso a um mundo sem lugar no mundo dos objetos. Outro fenômeno auditivo interessante: cada melodia é construída como algo em si fechado, como unidade sequencial de sons, unidade essa, porém, não presente objetivamente. Quando Edmund Husserl constata que, eu cito,
não, eu cito Nancy, que se refere a Rousseau, que auscultar da música é a percepção básica da unidade na diferença e da diferença na unidade. Ele destaca o caráter duplo da melodia, ou seja, o lado materialmente distinto e o lado do conjunto imaginário. A unidade imaginária é um construto da dinâmica temporal na qual um múltiplo de sons se vê integrado. A percepção da melodia, propriamente dito, se dá a partir do vínculo instantâneo entre o múltiplo de sons e sua sequência. Um vínculo construído apenas, entre aspas, no imaginário. Diferentemente do olhar que é fixado no objeto presente, o ouvir presentifica um objeto imaginário. Ora, o que se ouve não se esgota no que se vê. Sempre sobra algo inacessível ao olhar. Por isso, a fala da música é um dizer do que não se percebe pelo olhar. Ela aponta a algo ausente no horizonte da percepção ocular. Assim, ela acompanha a realidade do tempo, que em si amorfo ganha presença graças à distinção de passado e futuro e sua simultânea concatenação imaginária. Aí a imagem do futuro alimenta-se da interpretação determinada do passado e vice-versa. A experiência do passado é interpretada a partir da determinada imagem do futuro. Quem pensa na relação entre ruído e música, por um lado, e o silêncio, por outro, encontra mais um exemplo instrutivo para a nossa temática. Ao falar do ruído ou da música, referimos-nos implicitamente ao seu oposto, isso é, ao silêncio. O som é presença e ausência e permeada de silêncio. Isso é uma citação de um autor que todo mundo aqui deve conhecer, o José Miguel Wisnik. A música nasce do e volta ao silêncio, visando sempre para além de sua materialidade sonora. A música alimenta-se, para assim dizer, do silêncio. Se um faltasse, outro também não teria razão de ser. Ou, como John Cage iria dizer, nenhum som teme o silêncio que o extingue. Junto à música, ouvimos também o silêncio. Sua interdependência é a base do ouvir. Daí o caráter fugitivo de seu conteúdo. Ele visa algo que não consegue fixar. E agora uma citação do Christoph Türke, que num belíssimo artigo de 2001 disse o seguinte: seria incompreensível se no ouvir não houvesse um elemento de memória que faz com que não se perceba apenas o que ressoa, sino também o que é reprimido, vibrando junto. Fim de citação. É exatamente essa constelação que faz da música um indicador do quanto não está presente quando se enxerga algo. A presença do ausente corrói a validade de um saber expresso apenas pela ordem objetiva. Visto assim, entende-se por que a estadia num paradeiro isolado de qualquer ruído ou som pode servir de castigo ou até mesmo de tortura, como às vezes acontece no sistema penitenciário.
Quero acrescentar uma última experiência que leva à reabilitação do ouvir perante a primazia epistemológica do olhar. Quem está acompanhando a história recente das ciências modernas dá-se conta do avanço da crítica em relação ao critério da objetividade como garante do saber científico. Fica óbvio que a separação entre o objeto de conhecimento e sujeito conhecedor, como ponto de partida da investigação científica, fica cada vez mais insustentável. Descobre-se que tanto a identificação do objeto da investigação quanto a interpretação de dados levantados baseiam-se em critérios aleatórios, ou seja, sem compromisso com o procedimento metodológico escolhido. Talvez seja necessário explicar isso um pouquinho. Eu vou dar um exemplo famoso. Na teoria do conhecimento, colocando uma observação em relação à teoria do sistema. Vocês têm que saber que a biologia, que a teoria do sistema como base epistemológica tenha surgido na biologia, porque a biologia quis transformar-se numa ciência natural, precisando, portanto, também de um objeto. E a ideia do sistema era, digamos, nada mais do que resultado de determinar um objeto de investigação. Só que, olhando mais de perto, é óbvio que a definição do objeto, ou a definição do objeto, precede um cálculo, seja isso em relação aos recursos disponíveis, seja isso a disponibilidade de tempo, etc., etc. Quer dizer, são motivos que definem o objeto que não tem nada a ver com o procedimento científico e epistemológico. E isso, eu acho, um dos pontos mais fortes que torna um pouco precário qualquer tipo de investigação dentro do patamar objetivista, como as ciências atuais ainda estão praticando. O ouvido como fonte própria do saber é, de certo, incompleto, pois poderíamos ampliá-lo incluindo temas como ritmo, ressonância, voz interna, etc. No entanto, os exemplos referidos bastam para questionar a exclusividade do valor epistemológico atribuído ao olhar. Eles podem dar também a base mínima para se pensar na importância da educação musical. E disso eu vou falar no último parágrafo, com apontando algumas teses. Teses essas que não têm uma ordem ainda completa, mas que foram precipitadamente colocadas no orelhão do livro deste evento. Música e educação, algumas teses. Igual ao desprezo do ouvido na epistemologia moderna, o ensino da música vem sofrendo a falta de consideração no dia a dia das instituições do ensino. Com a reabilitação do papel epistemológico do ouvir, abre-se, portanto, também a chance de reconsiderar o lugar do ensino da música no processo educativo. Reconsiderá-lo fica cada vez mais importante se pensarmos na incorporação, às vezes irrefletidas, de tecnologias de comunicação na sala de aula,
Tecnologias essas que, na sua maioria, trabalham com o olhar como meio preferencial da aprendizagem, fazendo com que, e agora eu volto à minha observação inicial, fazendo com que o termo auditório perca seu sentido originário. Ainda que as experiências acima referidas sejam insuficientes para legitimar conclusões unívocas para o campo da educação musical, é necessário ampliar a discussão sobre o papel epistemológico do ouvir no atual sistema educativo. Portanto, as minhas teses, que são 8. Obrigado. Na verdade, eu quis ficar com 7 porque é uma questão mística. 7 é o número da mentira, então vamos pular 7. Primeira, o ensino da música oferece experiências que vão além de sua materialização objetiva. Deste modo, ele coloca em dúvida a validade exclusiva do modelo pós-cartesiano da fundamentação do saber. Segunda tese, a experiência musical traz à tona, no sentido explícito da palavra, traz à tona o que não se consolida pelo conceito teórico. Como experiência pré-conceitual, ela aponta à base existencial do conhecimento, mostrando que a aprendizagem não se esgota no pensamento de um sujeito que submete a realidade a critérios exclusivamente racionais. Tese número 3. O referencial do ouvido é fugitivo. A pessoa é incapaz de identificá-lo como objeto, não alcançando pleno domínio dessa experiência processual. Os ouvintes vêm-se expostos a intervenções imprevistas e com um leque possível de possíveis sentidos de antemão incalculável. 4. A música atualiza o que, embora ausente na sua pura materialidade sonora, a ela pertence. Assim, ela libera a força imagística do ouvinte. Ensinar a lidar com a música significa fazer entender a dinâmica do que nela está escondido, igual à compreensão de um texto que exige a sua leitura nas entrelinhas. 5. A educação musical recupera o respeito pelo silêncio, como repouso perante o fluxo ininterrupto de impressões externas. Ao invés de deixar-se arrastar pelo seu ambiente, os educandos experimentam a produtividade da imaginação livre e espontânea. 6. Ainda que o assim chamado compositor de uma música seja considerado o autor soberano da peça que decide sobre melodia e ritmo, o ato de ouvir revela a fragilidade do espírito racionalista que sustenta a tirania ocular. 7. Portanto, a mentira. No ensino da música, a reabilitação epistemológica do ouvir serve de modelo para respeitar a voz do outro no diálogo vivo. Aceito como fonte própria do saber, o ouvido conta com o caráter processual do conhecimento, desconfiando de qualquer palavra tida como última. E 8, e o último. Além de coroer a convicção da autonomia do sujeito
e de apontar a falta de repouso no processo de aprendizagem. O convívio com a música requer uma atitude ética de escutar. Ética essa que se baseia no entendimento do espaço pedagógico como campo de experiência explicitamente social. Foi isso. Obrigado.